Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Hoje nós vamos continuar no dia 12 de novembro, que é o dia 316. Em Ezequiel, capítulo 24, versículo 1, até o capítulo 26, versículo 21. Em 15 de janeiro, durante o 9º ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, registre esta data, pois hoje o rei da Babilônia começou a atacar Jerusalém. Depois use uma ilustração para transmitir a esses rebeldes a seguinte mensagem do Senhor soberano. Coloque uma panela no fogo e ponha água dentro dela. Encha-a com os pedaços mais seletos de carne. E a coxa, o quarto dianteiro e os cortes mais macios. Use somente as melhores ovelhas do rebanho e amontoe lenha no fogo sob a panela. Faça a água ferver e cozinhe os ossos com a carne. Agora, assim diz o Senhor soberano, que a aflição espera Jerusalém, cidade de assassinos. Ela é a panela enferrujada, cuja sujeira não se pode limpar. Pegue a carne sem escolhê-la, pois nenhum pedaço é melhor que o outro, porque o sangue que ela derramou está espalhado sobre as pedras. Nem sequer foi derramado no chão, onde o pó o cobriria. Portanto, espalharei seu sangue numa pedra, para que todos vejam. Uma expressão da minha ira e de minha vingança contra ela, assim diz o Senhor soberano, que a aflição espera Jerusalém, cidade de assassinos. Eu mesmo amontoarei a lenha debaixo dela. Sim, amontoe a lenha, que ardam as chamas para fazer a panela ferver. Cozinhe a carne com diversos temperos, depois queime os ossos. Agora coloque a panela vazia sobre as brasas, esquente-a até ficar incandescente e queime a ferrugem e a sujeira. Mas de nada adianta. Não se pode limpar a ferrugem, nem mesmo com fogo. Sua impureza é sua depravação. Tentei limpá-la, mas você não quis. Portanto, agora ficará em sua impureza até que eu tenha satisfeito minha fúria contra você. Eu, o Senhor, falei. Chegou a hora e não me conterei. Não mudarei de ideia, nem terei uma compaixão. Você será julgada de acordo com suas ações, diz o Senhor soberano. Recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem. Com um só golpe tirarei de você seu tesouro mais precioso. Contudo, você não deve mostrar tristeza alguma com a morte dela. Não chore, não derrame lágrimas. Sofra em silêncio, mas não lamente junto ao túmulo. Não descubra a cabeça nem tire as sandálias. Não siga os rituais de luto, nem aceite comida de amigos que vierem consolar. Pela manhã anunciei essa mensagem ao povo e à tarde minha esposa morreu. No dia seguinte fiz tudo o que havia sido ordenado. Então o povo perguntou: o que significa tudo isso? O que você quer nos dizer? Eu respondi: recebi essa mensagem do Senhor e fui instruída a transmiti-la ao povo de Israel. Assim diz o Senhor soberano. Profanarei meu templo, a fonte de sua segurança e seu orgulho, o lugar que lhes dá prazer ao coração. Seus filhos e filhas, que vocês deixaram para trás, serão mortos à espada. Então vocês farão como Ezequiel. Não seguirão os rituais de luto, nem se consolarão com comida trazida pelos amigos. Sua cabeça permanecerá coberta e não tirarão as sandálias. Não prantearão nem chorarão, mas definharão por causa de seus pecados. Lamentarão uns com os outros por todos e o mal que fizeram. Ezequiel lhes serve de exemplo. Farão exatamente o que ele fez, e quando esse dia chegar, saberão que eu sou o Senhor soberano. Então o Senhor me disse: filho do homem, no dia em que eu tirar dele sua fortaleza, sua alegria, sua glória, o desejo de seu coração e seu tesouro mais precioso, também tirarei dele seus filhos e filhas. Nesse dia, um sobrevivente de Jerusalém virá ao seu encontro na Babilônia e lhe contará o que aconteceu.
Quando ele chegar, você recuperará sua voz para que possa falar com ele. E isso será um sinal para o povo. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Então recebi essa mensagem do Senhor: Filho do homem, volte o rosto para a terra de Amon e profetize contra seus habitantes. Transmita aos amonitas esta mensagem do Senhor soberano. Ouçam a palavra do Senhor soberano, porque vocês se alegraram quando meu templo foi profanado, zombaram de Israel em sua desolação e riram de Judá quando ele foi enviado para o exílio. Eu os entregarei aos nômades dos desertos do leste. Eles montarão acampamentos em seu meio e armarão tendas em sua terra. Transformarei a cidade de Rabá em pasto para camelos e todo o território dos amonitas em lugar de descanso para ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano, porque bateram palmas, dançaram e pularam exultantes com a destruição do povo de Israel. Levantarei minha mão contra vocês. Eu os entregarei como despojo a muitas nações. Eliminarei vocês dentre os povos e os destruirei completamente. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano, porque o povo de Moabe disse que Judá é como todas as outras nações. Abrirei seu lado leste e acabarei com as imponentes cidades de sua fronteira. Bet-Simote, Balmeon e Kiriataim entregarei aos Moabes, aos nômades de desertos do leste, como entreguei a Amon. Os amonitas não serão mais contados entre as nações. Da mesma forma, trarei meu julgamento sobre os moabitas. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano: o povo de Edom pecou grandemente quando se vingou do povo de Judá. Portanto, assim diz o Senhor soberano: levantarei minha mão contra Edom. Exterminarei seus habitantes e seus animais com a espada. Transformarei a terra em deserto, desde Temã até Dedã. Farei isso por meio de meu povo, Israel. Eles executarão minha vingança com terrível ira, e Edom saberá que essa vingança veio de mim. Eu, o Senhor soberano, falei. Assim diz o Senhor soberano: os habitantes da Filístia atacaram Judá por vingança amarga e ódio profundo. Portanto, assim diz o Senhor soberano: levantarei a minha mão contra os filisteus. Exterminarei os queretitas e destruirei completamente os habitantes do litoral. Executarei vingança terrível contra eles para castigá-los por aquilo que fizeram. E, quando eu tiver me vingado, eles saberão que eu sou o Senhor. Em 3 de fevereiro, no 12º ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, Tiro se alegrou com a queda de Jerusalém e disse: aquela que era a porta para as mais prósperas rotas comerciais do leste foi quebrada, e agora é minha vez, porque ela está desolada, eu ficarei rico. Portanto, assim diz o Senhor soberano: ó cidade de Tiro, sou seu inimigo e trarei muitas nações contra você, como ondas do mar que quebram em sua praia. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu rasparei o seu solo até torná-lo rocha bruta. Será apenas uma rocha no mar, um lugar para os pecadores estenderem suas redes, pois eu falei, diz o Senhor soberano. Tiro se tornará presa de muitas nações e seus povoados no continente serão destruídos pela espada. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano: do norte trarei contra Tiro o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele é o rei de reis, e virá com seus cavalos, seus carros de guerra e condutores, e com um grande exército. Primeiro ele destruirá os povoados do continente e depois, para atacá-la, levantará uma barreira de escudo contra você. Usará troncos para atacar seus muros, demolirá suas torres com marretas. Os cascos
dos cavalos dele encherão a cidade de poeira, e o barulho dos condutores dos carros de guerra fará estremecer os muros quando passarem por suas portas quebradas. Os cavaleiros pisotearão todas as ruas da cidade, matarão seu povo à espada e suas fortes colunas cairão. Saquearão todas as suas riquezas e mercadorias e derrubarão seus muros. Destruirão suas lindas casas e lançarão ao mar suas pedras, suas vigas de madeira e até mesmo o seu pó. Acabarei com a música de seus cânticos e não se ouvirá mais o som da harpa no meio de seu povo. Transformarei a ilha em rocha bruta, um lugar para os pecadores estenderem suas redes. Você jamais será reconstruída, pois eu, o Senhor, falei. Sim, o Senhor soberano falou. Assim diz o Senhor soberano à cidade de Tiro: todo o litoral estremecerá com o estrondo de sua queda, enquanto os feridos gemem durante a matança. Os governantes das cidades portuárias descerão de seus tronos e removerão seus mantos e suas belas roupas. Sentarão no chão, tremendo de pavor por causa de sua destruição. Lamentarão por você e entoarão este cântico fúnebre. Ó famosa cidade da ilha, que governava o mar, como você foi destruída, seus habitantes com poder naval espalhavam medo por todo o mundo. Agora as regiões litorâneas estremecem com sua queda. As ilhas se apavoram diante de sua ruína. Assim diz o Senhor soberano: transformarei Tiro em ruínas desabitadas. Como muitas outras, eu a sepultarei debaixo das ondas terríveis e grandes mares a engolirão. Eu a enviarei à cova para juntar-se àqueles que desceram até lá há muito tempo. Sua cidade permanecerá em ruínas, sepultada debaixo da terra, como aqueles que estão na cova, que entraram no mundo dos mortos. Você já não terá lugar na terra dos vivos. Eu lhe darei um fim terrível e você deixará de existir. Procurarão por você, mas nunca mais a encontrarão. Eu, Senhor soberano, falei. Agora em Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 a 16. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito das coisas que nunca havia acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia.
Todos eles morreram na fé e, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. E agora em Salmos, capítulo 110, versículo de 1 a 7. O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe meus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. O Senhor estenderá seu reino poderoso desde Sião, você governará seus inimigos. Quando você for à guerra, seu povo servirá de livre vontade. Você está envolto em vestes santas, e sua força será renovada a cada dia, como o orvalho da manhã. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita para protegê-lo, esmagará muitos reis no dia de sua ira. Castigará as nações e encherá suas terras de cadáveres. Esmagará cabeças por todo o mundo. Ele próprio, contudo, se refrescará em riachos ao longo do caminho. Ele será vitorioso. E agora em Provérbios, capítulo 27, versículo 14. A saudação ruidosa logo cedo será recebida como maldição. Até amanhã, no dia 13 de novembro.